Casa do ar-condicionado, né? Vamos ser sinceros. História, teologia muito bonita, mas não tem como ar-condicionado. Não, esse é um lugar, como vocês viram, tem que trazer uma chave especial para o rapaz abrir, não está aberto ao público isso, né? Esse lugar se chama a Torre Israelita. Agora, o que vocês veem aqui, vocês veem essa torre aqui? Essa torre é uma torre que foi construída, quase com certeza, pelo rei Ezequias, no ano 705 antes da era cristã. E essa torre que temos aqui é uma torre posterior já da época Hasmonea, ou seja, da época dos Macabeus. E vocês podem ver também diferenças de construção uma com a outra, ou seja, os Macabeus utilizam também o fato de ter aqui uma torre e continuam aqui para fortalecer mais a cidade. Agora, qual é o motivo pelo qual o rei Ezequias decide aqui construir uma torre? Alguém sabe? Rei Ezequias, a invasão de quem? Quem veio aqui? O rei Senaqueribe, assírios, 701. Amanhã vocês vão estudar muito sobre o rei Senaqueribe, sobre Ezequias. Vocês vão pelos túneis de Ezequias. O túnel de Ezequias, que ele sabe que os assírios estão chegando já já. Como ele sabe que os assírios estão chegando? Está escrito na Bíblia. Qual é o motivo que os assírios invadem o reino da Judeia, o rei Ezequias? O rei Ezequias traiu os assírios. Ele foi com quem? Com o inimigo da Síria. Isso, exatamente, fala. Eu sei que você sabe. Sul. Isso. Egito. Muito bem, Egito. Você quer dizer Egito? Egito. Falamos do fenômeno do teo arqueológico. Por que tem tanta destruição e construção de camadas? Porque sempre os egípcios lutavam contra diferentes reinos do norte, pode ser assírios, babilônios, etc., hititas, em diferentes épocas. E onde faziam a luta, a guerra? Aqui no meio. A União Soviética e os Estados Unidos, onde lutaram? Alguém viu alguma vez Moscou bombardeada, Nova York bombardeada? Não. Angola, Cuba, Afeganistão, Vietnã, etc. Mesma coisa na antiguidade. A luta entre as potências se realizava aqui. Essa terra que é terra de passo, por isso muito estratégica. O rei Ezequias vai com os egípcios, para de pagar imposto aos assírios, porque os assírios, lembram, no ano 722, eles destroem o reino de Israel. E aí já Ezequias começa a se preparar para essa futura invasão que era iminente, era quase questão de tempo. De fato, ele começa no ano 705 antes da era cristã, e no ano 701 Senaqueribe vem aqui e não consegue conquistar Jerusalém. Não quero falar muito disso, porque amanhã vocês vão falar. E aí que nasce a centralidade de Jerusalém até hoje em dia. Graças a que Jerusalém não caiu em mãos de Senaqueribe, o povo judeu isso um milagre de Deus. E não quero falar muito, porque o Daniel vai falar bastante sobre isso. A história bíblica mais documentada por fontes extra-bíblicas. A invasão de Senaqueribe, diferentes fontes. Ele não consegue conquistar Jerusalém. Não vou falar por quê. E aí nasce a importância, a centralidade de Jerusalém, do culto em Jerusalém. A gente vai visitar no sul um lugar chamado Arad, Tel Arad. E lá a gente vai conhecer uma alternativa ao templo de Jerusalém. Como esse templo alternativo deixa de existir a partir de Ezequias. Porque tudo se concentra no templo de Jerusalém. Enfim, o que faz Ezequias? Agora vamos ver o mapa. Isso é importante. A cidade de Jerusalém, e gravem isso na cabeça. Esse mapa que eu vou descrever agora. É provável que Daniel traga amanhã também mapas que falam sobre a cidade de Davi. A Jerusalém antiga, da época da Bíblia hebraica, ou seja, entre os anos 1004
que Davi declara Jerusalém como capital do reino unificado. Entre menos 1004 e menos 586, que os babilônios vêm aqui e destroem, a cidade de Jerusalém, perdão, entre menos 1004 e menos 701, menos 705, a cidade de Jerusalém era só isso. Na época de Davi, a cidade de Jerusalém é apenas isso aqui. Isso, aqui. Está escrito marcado. Aqui é a cidade de Davi. O tamanho de um estádio de futebol. Um pouquinho maior. Não mais que isso. A grande Jerusalém de Davi, bem pequenininha. Depois vem Salomão e ele construiu o templo. Aqui. Que também nos chamam Ofel. Vocês vão visitar amanhã, não vou explicar agora. Ofel e o templo. Que edifícios temos aqui hoje em dia? Que prédios temos aí? O Domo da Rocha. Domo da Rocha Al-Aqsa. e Mesquita Al-Aqsa. Aonde? Justamente estava o templo sagrado. Agora, o que acontece? No ano 705, Ezequias começa a expandir a cidade. Tem uma teoria que diz que a razão pela qual ele expande a cidade e ele construi o que chama a Humá Arrechavá, ou a muralha larga, começa a expandir assim. Tudo isso. Ou seja, a cidade de Jerusalém na época de Ezequias é isso. Isso aqui era bem mais alto, né, do que hoje em dia, né? Isso é alto. Bem mais alto. Pessoal, Hoje em dia a gente acha que é baixo, né? eu aproveito para contar. Amanhã vocês já vou preparar vocês psicologicamente. Vocês vão estar aqui na piscina de Siloé. Vamos por aqui. Onde está o milagre do cego. E vocês vão ir por um túnel subterrâneo. Uma caminhada de aproximadamente 600 metros pelo túnel. Iluminado, não tem problema. Baixo da terra. Está sendo minimalista. Alguns falam de 200 metros. Eu não queria assustar tanto. E vocês vão fazer esse caminho baixo da terra. É uma subida muito, mas é difícil. Se preparar. Então, gente, Mas eu disse a ele que vocês topariam, que eu conheço vocês gostam de aventura, jamais perderiam essa oportunidade de entrar por esse túnel. É difícil, tem lugar bem estreito. a gente vai parar no meio, mas eu falei pra vale ele que a pena. vocês não deixariam por dinheiro do mundo de ir para esse lugar. Roberto. Eu me enganei? Vocês vão simular amanhã, simular de alguma forma. Roberto, cadê que você? era os habitantes de Jerusalém antiga subindo ao templo de Jerusalém. Vocês não vão chegar até aqui, vocês vão chegar mais ou menos por aqui. Okay? O centro Davidson hoje em dia. Mas enfim, mais ou menos por aqui vocês vão sair. Vocês vão parecer uns ladrões que saem da terra, porque tem um buraco assim redondo, vocês vão subindo assim, saem, nos filmes. Enfim, a cidade de Jerusalém, então, Ezequias amplia a cidade e provavelmente tem a ver com dois motivos. Provavelmente ele já amplia antes de Senaquerib chegar, ou seja, antes dele saber que ele ia chegar, ou seja, antes dele trair. Por quê? Porque provavelmente não está escrito na Bíblia, mas são teorias de historiadores. No ano 722 tem o reino de Israel destruído. As 10 tribos perdidas, que eu estava a falar, o reino de Israel, o reino do norte, destruído pelos assírios e exiliados. E aqui fica o povo, não a liderança, a elite é exiliada e o povo fica aqui. Mais na frente vamos falar da origem dos samaritanos e vamos lembrar dessa história. E muito deles provavelmente eram refugiados, escapam dos assírios, e onde eles vêm? A vizinha judeia, mesma religião, mesmo culto, mesma cultura, mesma forma, mesma língua, com sotaques diferentes, mas mesma língua. Então é provável que Ezequias amplia aqui essa cidade. Nós temos uma cita de Isaías 22, capítulo 22, versículos 9 e 11, onde ele insinua que Ezequias já está, não insinua, ele fala que Ezequias está construindo, se preparando para a invasão de Senaquerib, e ele fala assim: e viste essas brechas da cidade de Davi,
Porquanto já eram muitos ajuntadas as águas do tanque de baixo. Amanhã vocês vão falar do tanque do túnel de Ezequias. Também contaste as casas de Jerusalém e derrubaste essas casas para fortalecer os muros. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que Ezequias começa a construir aqui a muralha, a gente vai ver a muralha, você conhece a muralha? Muralha lá? Está lá, aqui embaixo, aqui fora, não sei se vocês viram. Essa muralha larga para proteger. Aqui tem um rio, ou seja, muito difícil ver hoje esse rio, né? Mas um rio que era um vale, que era também uma defesa topográfica natural. Tem assim, esse lugar bem mais alto, e aqui tem um vale, okay? E pelo que diz aqui, ele derruba as casas, destrói as casas. Tem uma outra interpretação, não quero entrar nisso, mas para construir a muralha. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque velho, porém não olhastes acima para aquele que isso tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. Conclusão, temos aqui a piscina de Siloé, que ele fecha a cidade. A piscina de Siloé, antes de Ezequias, estava cuidada por 2 torres, mas estava fora. A única fonte de água de Jerusalém é o Gihon, como chama em português? Gihon, ok? A única fonte de água que Ezequias faz é levar a água do Gihon, canalizar para um lugar mais seguro e fecha isso com muralhas. Okay? Então aqui vemos essas torres, para volver à torre israelita, são aqui, essas torres. Tem 2 torres. Tem uma teoria que porque está feito assim e assim. Tem uma teoria que é muito certa, provavelmente muito certa, que diz o seguinte, que tinha aqui 2 torres, uma não sobreviveu, temos a torre Hasmonea, só, torre antiga de Ezequias, outra torre aqui, mas aqui também tinha uma porta. Ou seja, se o inimigo entra e destrói essas torres, entrou e destrói as portas, tem uma segunda porta. Fato é que Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém. Tem diferentes explicações porque ele não conseguiu conquistar Jerusalém. Eu não quero roubar o protagonismo do Dr. Daniel Weinstock amanhã, mas se ele não responde, perguntem para ele por que Jerusalém não foi conquistada por Senaqueribe. Tem desde explicações teológicas até explicações históricas, e as duas válidas. E as duas até podem se complementar muito bem. Ok? Perguntas? Só para soltar você que é interessante, Quero ser deixa eu falar isso aqui. Pode ser você pode ver Jerusalém antiga, cidade de Davi, aí Salomão faz o templo. Agora o templo fica no monte do templo, aqui é um monte do templo, certo? Esse traço que ele está fazendo aqui, sabe o que é? É Herodes que pega todo o templo e plana, faz um imenso bloco de aterro, que hoje é o chamado a esplanada do templo. Olha só que a loucura que ele fez. Pegou o monte do templo, olha, era só aqui o monte do templo, que estava o templo, Herodes, o templo tinha sido destruído, ele plano, formando esse retângulo todo aqui, né? Amanhã, não sei se amanhã, vamos andar por baixo disso aqui, vocês vão ver o que ele faz, nós vamos andar por baixo do muro das lamentações quando é. Não por baixo das lamentações. Amanhã a gente vai fazer. Tem um dia que vamos, certo? É um túnel. Esse túnel que a gente vai. Não, esse túnel não. Mas vamos andar por baixo do muro das lamentações. Amanhã não. Não vamos. Para o muro, para o túnel dos muros? Do muro? Não está. Então estou com outro, é verdade, você falou, verdade, incluíram outro. E se ficasse confundido mesmo? Então, o que a gente vai fazer amanhã é entrar por um túnel que era um esgoto de água. Não se assusta, não tem aí lixo, não tem nada. Só água, né? Por acima estava a rua que as pessoas caminhavam. Mas assim, aí você tem que imaginar a loucura do homem de Herodes de ter feito essa esplanada. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse aterro que ele fez aqui está no mesmo nível, ele teve que fazer esse ele aterrou o pico e aterrou no mais alto. Esse aqui não existia, ele teve que aterrar a altura todinha para dar esse... O aterro da volta da Jurema. Muito maior, né? Porque ali a volta da Jurema é baixo. O Juraci. Agora como é que ele fazia? Não ele aterrava, ele fazia arcos.
arcos. Até por Você baixo passa era por oco, baixo. né? Ah, entendi.